No universo de Apenas um Show, como uma boa série inspirada em diversas ficções científicas, a vida não se limita ao que existe no planeta Terra. Esse universo é repleto de vários planetas, dimensões e seres de todo tipo. Porém, a criação tinha uma obsessão por encontrar a personificação do ideal sem defeitos da existência, o ser vivo perfeito. Muitos deles foram experimentos que deram errados, entre eles os humanos, até que em um planeta distante no meio de seres conhecidos como Cronos, nasce o Mega Cronos, uma forma de vida tão pura e perfeita que o universo teve que criar uma força igualmente oposta para manter o seu equilíbrio, e assim nasce também Malum Cronos. A cada 14 bilhões de anos, as duas entidades se reúnem em seu planeta natal Pyrulândia em uma batalha para decidir o futuro do universo. Porém, ela sempre termina em um empate, impedindo que a existência prossiga e reiniciando todo o multiverso ao início da criação. Assim, essa batalha já aconteceu dezenas de vezes de formas diferentes, mas sempre resultando em um empate. Então, esse soco que existem dos dois irmãos é basicamente o Big Bang do universo de Apenas um Show. Indo agora para a Terra, no século XVIII, vivia um jovem Yeti chamado Andor. Ele era aventureiro e um dos seus perigosos passatempos era caçar tornados com seu amigo Sansão. Em uma dessas caças tiveram um conflito devido a uns viajantes no tempo muito louco, um gaio azul e um guaxinim que ele nem fazia ideia de quem seriam. Desde então, Andor seguiu caminho diferente de Sansão, que agora trocou seu nome para Tecmo, e futuramente tendo um corpo ciborgue que faria ele viver por muitos e muitos anos. Andor então entrou para a escola, mas ele nunca parava em uma só porque ele era impulsivo e sempre acabava em brigas, até que se estabeleceu em uma com um diretor que parece ser o antepassado do Benson. Lá ele também conheceu Mona, o amor da sua vida. Eles viviam felizes e um dos seus passatempos favoritos era andar saltitando pela escola. E lá ele também conhece o Gary, os Guardiões da Juventude Eterna e seu irmão malvado Clark Ben, o Destruidor, que infernizava seus irmãos e queria fazer parte do conselho. No dia do baile de formatura, Clark Ben desafia Andor a uma batalha, mas ele se recusa ao máximo pois Mona não queria isso. Porém, o inevitável acontece e ele luta contra Clark Ben e o vence, mas por acidente ele acaba perdendo a sua amada namorada Mona. Como retribuição da sua ajuda e para que ele pudesse ajudá-los novamente no futuro, os Guardiões da Juventude Eterna decidem presentear Andor com a imortalidade. Mas ele precisaria mudar seu nome e assim ele homenageia Mona relembrando seus tempos felizes juntos, trocando seu nome para Saltitão, e prometeu que saltaria para o resto da sua vida. Agora damos um salto temporal para meados de 1940. Um homem chamado Sr. Mallard, não sei se é um homem, mas esse ser aí, que já participou de uma guerra e que dizem dormir de olhos abertos por isso, mas o seu trabalho após isso era muito mais simples. Ele viajava o mundo procurando meteoritos e os revendia por preços altíssimos. Assim ele criou uma grande fortuna e virou um homem muito ganancioso. Em uma de suas expedições ele acabou se deparando com um meteorito diferente. Ele carregava um pequeno bebê com uma cabeça gigante, e este era Mega Cronos. Porém ele o nomeou como Pyrulito. Pyrulito cresceu como filho adotivo do Sr. Mallard. Ele tinha uma vida muito boa e vivia no mundo da imaginação. Oh, que dia mais lindo! O senhor não concorda, Sr. Coelho? Não. Mallard comprou um parque originalmente fundado por Curtis Montgomery, e por isso podemos ver uma estátua em sua homenagem no meio do parque. Lá Pyrulito cresceu feliz e sempre teve uma estranha atração pelo espaço, mais especificamente por um planeta rosa misterioso que aparece a cada 25 anos. Seu sonho era conhecer esse planeta distante que nem sabia o nome, mas algo muito forte acontecia e ele podia sentir uma grande energia. Logo após isso, Saltitão consegue um emprego lá no parque e conhece o Pyrulito quando ele ainda era uma criança. Desde então, ele nunca saiu do seu trabalho. Mais um salto temporal, chegamos ao nascimento de Musculoso, ou melhor dizendo, Mitch. Um humano ou Frankenstein, duende, eu sinceramente não sei, que adora fazer piadas de mau gosto usando sua própria mãe como um insulto. Minha mãe!
aprendeu a ser assim com seu pai, que dizia ser caminhoneiro para que Mitch tivesse orgulho dele, mas na verdade ele era apenas um operador de empilhadeira. E não se engane achando que seu apelido de musculoso é irônico, pois ele realmente era. Um belo dia ele estava lá na academia com seu pai e foi salvá-lo de uma barra que caiu em cima dele, e seus músculos simplesmente se definiram instantaneamente. E você aí há um ano na academia e nada. A partir disso, ele entrou para o mundo do fisiculturismo, mas mais tarde ele se cansou e perdeu sua forma após começar a participar de concursos de comida. Inclusive, é em um deles que ele ganha o seu trailer. Enfim, ele entrou no colégio e conheceu lá o Fantasmão, que era muito popular e a princípio eles não se gostavam porque o musculoso tinha inveja dele. Mas depois de um acidente em uma corrida de carro que eles estavam tendo, o Fantasmão acaba ajudando o musculoso e desde então eles se tornaram os melhores amigos. E foi nesse mesmo incidente que o Sr. Mallard vê que o Pirulito não poderia gerenciar o parque, afinal ele era muito inocente, então decide contratar alguém para isso. E é aí que entra o Benson. Ele foi uma criança que cresceu em uma família que vivia brigando e discutindo, e por isso aprendeu a ser tão mal-humorado e pavio curto, além de diversos traumas emocionais. Sua vida foi cheia de altos e baixos, onde ele sempre tinha um grande momento, mas algo dava errado no final, e junto com isso, a frustração. Ele já foi campeão mundial não reconhecido de pebolim e fez o melhor solo de bateria da história, levando a sua banda ao reconhecimento mundial, mas por fim foi expulso e trocado por uma máquina. Dessa forma ele acabou como gerente do parque, e logo contratou o Fantasmão e o Musculoso. Eles juntos com o Saltitão e o Pirulito formavam a equipe do parque daquela época, e tudo parecia muito normal, mas o show está prestes a começar. E falando em show, eu boto minha cara aqui pra vocês para falar de uma coisa muito legal, que é o Wondershare Filmora 10. Esse programa, que já era maravilhoso, traz na versão 10 diversas atualizações muito legais, como o Motion Track, que é basicamente você colocar alguma coisa rastreando na sua mão, ou até mesmo assim, na sua cara. Bom, você pode usar a sua imaginação da forma que você quiser. E além disso tem diversas outras coisas, é claro, como o keyframe para fazer as suas animações certinhas, Audio Duck para deixar o seu áudio no nível perfeito, correspondência de cor, que é muito legal para deixar o seu vídeo com aquele padrão de cor certinho e bem harmônico, além de conseguir gravar sua tela e áudio de uma forma muito simples e rápido, que é muito útil para quem cria conteúdo. Muito legal, né? Mas não é só isso que o programa tem, e o mais legal de tudo é que eles têm um canal no YouTube específico com diversos tutoriais para você aprender tudo e descobrir todos os segredos desse programa e começar a editar vídeo de uma forma muito profissional. Então vai lá agora mesmo e se inscreve no canal deles, que está aqui na descrição, e também um link para você baixar o Filmora 10 gratuitamente. Então não perca mais tempo e solte a sua imaginação com o Wondershare Filmora 10. Mordecai e Rigby eram amigos desde quando eram bebês. Cresceram juntos e se tornaram praticamente irmãos. Rigby tinha problemas de autoestima, principalmente por crescer em uma família de grande estatura, e seu pai vivia inferiorizando ele em relação ao seu irmão Dom, que apesar de ser mais novo, era muito maior que ele. Por isso talvez ele se tornou impulsivo e sempre se metia em encrencas, enquanto Mordecai era um pouco mais responsável e acabava tendo que arcar com as burradas do Rigby. Mas isso não importava, pois no final eles tinham um ao outro e isso já bastava. Mordecai também era um pouco mais inteligente e tinha uma afinidade com música e artes. No colégio eles decidem que irão cursar faculdade juntos, mas Rigby é rejeitado enquanto Mordecai é aceito. Com medo de perder o seu melhor amigo para sempre, Rigby altera o resultado e faz Mordecai pensar que ele também não havia passado. Porém, Mordecai não desiste. Eles usam uma máquina do tempo para tentar voltar e fazer com que os dois fossem aceitos. E isso cria um Time-nado, um tornado do tempo, que causaria muitos problemas no futuro, criando uma linha do tempo alternativa onde eles agem de forma diferente para que isso não se repita.
Mas de qualquer forma, eles não passam na faculdade. O Rigby na verdade nem conseguiu se formar no ensino médio. Já o Mordecai foi inspirado pelo saxofonista Triste e acabou indo estudar artes, mas também não durou muito tempo por lá. Ele ficou desmotivado porque seus retratos simplesmente faziam as pessoas chorarem. Eu ficaria bem desapontado também. Assim, eles saíram atrás de emprego e nenhum parecia o certo, até que encontraram um emprego no parque, que não era o melhor emprego do mundo, mas poderiam ficar juntos e teriam um teto para dormir. No parque também conheceriam o resto do time, que a início não gostavam assim tanto deles, mas com o tempo eles foram ganhando o coração. Principalmente o musculoso, a princípio implicava muito com eles, mas isso parou quando eles criaram a Noite da Rapaziada, que é o melhor evento para você entender a relação da hora que eles tinham. E lá no parque o Mordecai e o Rigby fariam de tudo, mas as suas tarefas e ações sempre acabavam com uma consequência exageradamente absurda. Como um piano mágico que faz qualquer desejo, transporta seres e volta no tempo, ou uma disputa de pedra, papel, tesoura que abre um buraco negro. E o que seria um trabalho chato e sem graça se torna a maior onda de loucuras já vistas. Sem contar que agora o Mordecai conheceria Margaret e se apaixonaria perdidamente por ela. E agora chegamos no que seria o início do desenho. Então se você não assistiu todas as temporadas, aí está a sua chance. Bom, pelo menos de saber o mais importante. O Rigby está muito empolgado para ir para um show, mas o Mordecai não quer ir até o momento que ele descobre que a Margaret também vai. Porém, eles não têm dinheiro para o ingresso. Assim, eles trabalham que nem um louco e fazem quase o impossível e conseguem juntar essa grana. Mas eles trabalharam tanto que eles nem sequer conseguiam ficar com os olhos abertos. E tirando que a Margaret foi com o namorado dela. Outro dia, eles acabam interrompendo uma dança que o Saltitão estava fazendo em uma fogueira com fogo azul. Isso era uma espécie de ritual que mantinha sua imortalidade dada pelos Guardiões da Juventude Eterna. E quando Mordecai e o Rigby interrompem isso, aparece Gary e os leva até os Guardiões. E o Saltitão estava prestes a perder a sua imortalidade por causa disso. Mas eles conseguem recuperar isso dando um bolo de chocolate para os bebês, que passam tudo na cara. Ok, isso tá parecendo outra coisa. Esquece. De volta a tentar conquistar novamente a Margaret, o Mordecai descobre um perfume que atrai as garotas de uma maneira que elas arrancariam a sua roupa. Mas quando ele usa, não é bem isso que acontece. Ele acaba atraindo um bando de unicórnios punks, que decidem que vão ajudá-los ele a conquistar a Margaret, mas na verdade eles só estavam tirando sarro e colocando ele em situações constrangedoras. Rigby a início fica do lado deles, mas eles são tão idiotas e impertinentes que eles zoam com todo mundo, com o Rigby, com o Benson, com o Saltitão, e a única maneira de se livrar deles é explodindo o seu carro no meio das alturas. Para não dizer que eles basicamente mataram os unicórnios. E depois de passar trotes e um telefone mágico do Pairulito, eles acabam viajando no tempo e indo parar nos anos 80. Lá eles acabam atropelando o Pairulito, que aparentemente era uma pessoa normal e civilizada antes desse incidente. E por ele ser meio louco assim, pagar tudo com pirulitos, eles se envolvem em problemas fiscais e acabam chamando o Dom, o irmão mais novo do Rigby, que é contador. Porém, para ele ajudar eles, o Rigby tinha que dar um abraço no seu irmão, e isso era o fim do mundo para o Rigby. Porque ele tem todo um problema de autoestima atrelado com seu irmão, mas no fim ele consegue dar um abraço e realmente fazer as pazes com ele. Mais tarde, o Mordecai e o Rigby fariam uma banda, o Mordecai e os Rigbys. Porém, ela era uma banda falsa e não tinha instrumentos nem nada, era apenas para impressionar a Margaret. Então, por uma descarga elétrica, eles acabam trazendo eles do futuro, que na verdade são estrelas do rock, mas eles usam playback. Então eles vão para um concurso e usam playback para concretizar essa linha do tempo que eles seriam famosos no futuro, mas no final das contas eles acham aquilo moralmente errado e abrem mão desse futuro cheio de fama que na verdade é tudo uma farsa. E as tentativas de Mordecai tentar seduzir a Margaret não param por aí. Um dia ele se oferece para ajudar ela na sua mudança. A ideia era tentar aproveitar a oportunidade para chamar ela para sair, mas ele acaba não conseguindo fazer isso. E para piorar, o Rigby, que tá com ciúmes de tudo isso, acaba aparecendo lá infernizando a vida dele. E mais, ele ainda chama a Margaret para sair com ele. Isso sim que é amigo, sair com a mina que ele tá afim. E para fazer com que isso não aconteça, Mordecai pega todos os relógios, muda o horário e coloca tudo no micro-ondas.
ondas. E isso acaba criando um vórtice no tempo que suga eles e no meio da viagem o Rigby acaba literalmente morrendo. A sorte é que o Mordecai conhece o pai do tempo e ele pede desculpas e consegue reverter tudo aquilo. Depois disso, o Benson leva a culpa de uma besteira que o Mordecai e o Rigby fizeram destruindo a limusine do Sr. Mallard. Ele é rebaixado de cargo e entra uma nova gerente. Nessa sua nova posição, ele consegue enxergar como é bom passar o dia inteiro não fazendo nada, se divertindo, descansando. Afinal, ele tá com os mestres de fazer isso. Mas ele chega no ápice e é despedido pela nova gerente por se negar a trabalhar. E nesse momento ele encontra um outro gerente que também se cansou de trabalhar e ele não gosta desse outro lado da moeda. Mas a sorte é que essa nova gerente era uma completa psicopata e ele consegue seu emprego de volta. E desde então está tudo bem até que acontece o trágico dia em que a Starla larga o Musculoso. E como ele está indisposto, o Mordecai e o Rigby têm que fazer todo o seu trabalho, que não era nada fácil. Então, para resolver isso, eles vão até a Starla e pedem para que ela se reconcilie com o Musculoso. Mas acontece o completamente oposto e a Starla fica apaixonada no Mordecai. E como claramente ele não quer nada com ela, ela fica furiosa e praticamente quer matá-los. Mas no meio disso, ela percebe que o Musculoso é quem ela realmente ama e eles voltam a ficar juntos. Com o Musculoso de volta ao trabalho, tudo ficou mais fácil e agora eles podiam descansar como sempre fizeram. Mas parece que descansar não era o suficiente para o Rigby, então ele decide contratar alguém para fazer o seu trabalho. O resultado é que ele quase vira um clone do Rigby para pegar o seu lugar, mas no final ele é preso. Como as coisas estavam meio devagar entre o Mordecai e a Margaret, a Eileen, que tem um grande crush no Rigby, acaba convidando ele para sair, mas na verdade é um encontro em grupo, em dupla. Ele, o Rigby, o Mordecai e a Margaret. E dessa forma, meio que o Mordecai acaba devendo favores para o Rigby. E como é esperado do Rigby, ele acaba pedindo um monte de coisas até que o Mordecai se recuse a retribuir o favor para ele. E como estamos falando de apenas um show, é claro que ia acontecer algo bizarro. Eles quase morrem porque naquele universo não se pode dever favores, senão o próprio cosmos do universo é desalinhado e começa a acontecer catástrofes. No fim, ele acaba descobrindo que a Margaret nem queria sair com ele no final das contas. Ela apenas estava fazendo um favor para a Eileen. Logo depois teríamos o evento marcado como a segunda morte do Rigby. Este que consegue incrivelmente vencer o Saltitão em uma queda de braço é descoberto usando um mecanismo para trapacear. Então o Saltitão se vinga tirando esse mecanismo e ganhando do Rigby até que ele praticamente morre. E para reverter isso, o Saltitão desafia a própria morte por uma queda de braço, saindo vitorioso e devolvendo a vida do Rigby. Mas a morte não ficou nada feliz com isso, afinal o Saltitão vem burlando a morte há muito tempo com a sua alma imortal. E com o Rigby de volta, eles acabam acidentalmente conhecendo uns pequenos e fofos patinhos. E eles cuidariam deles e ficariam muito amigos, mesmo sem saber que eles poderiam unir suas forças se fundindo em um grande homem pato gigante. Mais tarde, o Mordecai perderia uma aposta no videogame contra o Rigby, mesmo que ele tenha trapaceado, e como consequência ele tem que pintar o seu cabelo de loiro. Assim ele conhece outros loiros, que na verdade é uma seita de loiros com uma franja lambida. E ele até gosta de ficar com eles de início e deixando o Rigby de lado, mas no final a sua prova para realmente ser aceito naquela seita, naquela gangue, era jogar o seu melhor amigo Rigby em um poço de lava. E é óbvio que ele não quer fazer isso, então eles acabam tendo que fugir desses loiros psicopatas. Como resultado, a sua base secreta acaba explodindo, eles fogem. E nem me pergunte o que aconteceu com esses loiros. E olha, eu tenho que dizer pra vocês, esse Mordecai é insistente. E ele convida a Margaret para um acampamento. A coisa mais linda, mais fofa e romântica do mundo, não é mesmo? Bom, seria se não tivesse um homem em alce louco querendo comer eles. E no final eles conseguem fugir, e por incrível que pareça, a Margaret não ficou mal com esse rolê todo aí. Ela meio que gostou. Como resultado, ela acaba pedindo pro Mordecai fazer uma página web pra ela. Mas o Mordecai não sabia fazer isso. E para piorar, eles tinham que dividir o computador com o Musculoso, e eles acabam em uma disputa de basquete cósmico por causa disso, e nessa brincadeira se passaram 2 meses. E no final, na verdade, a própria Eileen terminou a página web para Margaret. Outro dia, então, o Mordecai canta uma canção onde ele se declara a Margaret. Mas só que sem perceber, ele acabou gravando isso e enviando para ela. E depois de fazer tudo para fazer com que ela não ouça a mensagem, ela acabou ouvindo e o resultado é bem diferente do que a gente esperava. Ela acaba gostando, na verdade, e coloca como toque de celular toda vez que o Mordecai ligar para ela, ela vai ouvir a sua linda declaração de amor. E bom, novamente, por culpa do Rigby e do Mordecai, o Saltitão acaba quebrando seus dedos e ele tem que enfrentar uma
uma luta contra o Clark Bane de novo. E ele não teria conseguido se não fosse o Mordecai e o Rigby pegar as manoplas e, como se fosse jogar um videogame, acabar com o vilão. E eles poderiam ter pedido a imortalidade, assim como o Saltitão, mas eles acabam pedindo para eles moverem um piano muito pesado, e foi só isso. Certo, Mordecai decide finalmente tomar coragem e ir falar com a Margaret. Mas quando ele tá chegando na cafeteria, ela vê o que parece ser um homem pedindo ela em casamento e ela abraça ele e ele acha que ela tá se casando com outro cara. O Mordecai ele fica muito mal, ele fica devastado. Então o Rigby tenta ajudar e arranja um monte de encontros às cegas e ele acaba conhecendo uma menina até que legal chamada CJ. Eles formam um casal muito legal e divertido, algo que nunca rolou com a Margaret. Então depois de passar um tempo com ela, ele acaba voltando pra cafeteria e descobre que aquele cara que tinha pedido a mão em casamento da Margaret, na verdade era o primo dela que estava mostrando a perna que ele tinha nova. Então ele se sente idiota e acaba tendo a genial ideia de convidar ela pro cinema, sendo que ele já tinha convidado a CJ. Então ela chega naquele momento, ela vê tudo aquilo e as coisas saem do controle. No final ele não fica nem com uma nem com outra e a CJ fica muito brava com ele, nem querendo ser a sua amiga naquele momento. Então o Mordecai meio que volta a ter o crush pela Margaret. Um dia ela e a Eileen convidam eles para um baile, mas só que na hora que eles chegam lá eles são expulsos. Eles passam a noite inteira tentando entrar, mas acontece que eles tinham errado o clube, elas estavam no do lado. No final da noite acaba tudo bem e o Mordecai e a Margaret acabam dançando super fofinhos juntos. Depois, a Margaret sai de viagem e pede pro Mordecai ir regar as suas plantas no seu apartamento. Ele sem querer acabou encontrando o diário da Margaret e meio que tacando fogo nele. Eles tentam repará-lo, mas não conseguem, então eles recorrem à magia. No meio do processo, o Rigby acaba dando uma olhada nos segredos da Margaret, ativando uma espécie de guardiã mágica que faz eles confessarem um segredo cada um. E é aí que o Rigby confessa que ele gosta da Eileen, mas ele prefere ela sem óculos. E ela meio que escuta e aparece no outro dia sem óculos, mas ela não enxerga nada. Os quatro então começam a ficar mais próximos e a Margaret começa a ver esse outro lado do Mordecai. Uma vez que eles foram pro zoológico abandonado para tirar foto na jaula do urso mortal, que a princípio era um folclore, mas depois ele realmente era real, e o Mordecai se mostrou muito valente e muito corajoso diante disso e acabou salvando todo mundo. E como recompensa ela dá um abraço bem apertado nele. Mas as coisas não ficariam no abraço. Em outro dia o Mordecai acaba esquecendo a sua carteira dentro do carro, ela vai lá ajudar ele e os dois acabam cruzando olhar e rola um clima e eles acabam se beijando. Mas a Margaret para o beijo e diz que ele está com mau hálito. Isso é o fim pro Mordecai. Ele decide então usar a máquina do tempo que o Rigby comprou por 15 pratas e acabam fazendo diversas viagens e criando diversos Mordecais e Rigbys na linha do tempo. E eles têm que resolver isso destruindo a máquina do tempo simultaneamente e recriando aquele momento do zero. Então o Mordecai decide não beijar a Margaret por causa do mau hálito. Então esse beijo tecnicamente nunca aconteceu. Mas realmente estava rolando um clima ali entre eles, mas o Mordecai era muito lento e nunca conseguia beijar ela. Então o Musculoso faz uma aposta de que ele não conseguiria beijar a Margaret até sexta-feira, meia-noite, e o perdedor ia ter que usar fraldas durante a próxima semana inteira. Então ele aceita a aposta, mas com o objetivo de incentivá-lo a realmente ir para a iniciativa. Mas a Margaret acaba descobrindo tudo e fica muito bravo com ele que ele apostou que ia conseguir beijar ela. Então depois ele se explicar e ver que realmente ele tá gostando dela, ela pega uma peça e quase beija ele, mas não beija de verdade. Então ele tem que usar fraldas durante uma semana, mas ele usa fraldas feliz, porque ele sabe que a Margaret também gosta dele. Mas então ela decide que irá mudar de cidade porque ela vai voltar a estudar. O Mordecai fica muito triste, mas mesmo assim oferece uma carona para ela até o aeroporto. Porém ele se atrasa porque uma gangue chamada Os Chuteiras, que odeiam celulares, vai atrás dele porque ele usou celular na frente deles. Então ele chega atrasado e ela acha que é por qualquer outra bobagem e não acredita nele. Só que no meio do caminho os chuteiras voltam e meio que destroem o carro do Benson. Mas eles conseguem milagrosamente chegar no aeroporto a tempo. Então a Margaret pede desculpas e depois da falta de iniciativa dele, ela que vai pra cima e dá um beijo nele e vai embora. E mesmo com esse grande beijo, eles meio que continuam ainda na friend zone. E depois de insistir muito, o Mordecai finalmente sai dessa zona e eles começam realmente a sair. Não
Não são necessariamente namorados, sérios, mas eles saem de vez em quando e curtem muito juntos. Até que então ela decide apresentar ele à sua família. Então o negócio ficou mais sério. Então ele tenta de toda forma impressionar o pai dela, então eles acabam saltando de helicóptero e o Mordecai consegue um aperto de mão do seu sogro. Olha que evolução. Ele sentiu então que as coisas estavam ficando mais sérias e resolveu que iria pedir a Margaret em namoro definitivamente. Só que no dia que ele ia fazer isso, tudo acontece muito mal, porque ele estava tentando pagar o restaurante que eles vão com os cupons que o Pirulito tinha dado para ele no Natal. Só que esses cupons eram falsos. Então no meio de toda aquela confusão ele consegue pedir a Margaret em namoro, mas nesse momento ele dá a notícia ao Mordecai de que ela foi aceitada em uma universidade e estava de mudança. Então eles não podem namorar, mesmo que esse também era o desejo dela. E isso atinge muito feio o Mordecai, que fica extremamente deprimido. Então um dia sem querer ele acaba achando o suéter da Margaret que estava com ele. E essa era a desculpa perfeita para ele ir e visitar ela. E para fazer isso ele acaba dirigindo a noite toda e no meio do caminho o suéter acaba ganhando vida e luta com ele. Então no final nada valeu a pena. E tudo acaba no fim do relacionamento do Mordecai com a Margaret. Até que no ano novo, Mordecai tem um encontro, mas acaba não gostando muito da menina. Então ele acaba conversando com uma outra menina lá e acabam celebrando o ano novo dando um beijo. E aí eles descobrem que na verdade ela é CJ. Bem, tava bem na cara, né? Não entendo essas máscaras que não cobrem nada e todo mundo sabe quem que é, mas só os personagens do desenho que não. Eles se voltam a ver em um campeonato de queimadas onde o Mordecai perde pra ela. Ele perde porque tava distraído, mas só que no final eles acabam se reconciliando e virando amigos novamente. E é muito legal porque a CJ tem muito mais em comum com o Mordecai do que a Margaret tinha. E sinceramente a relação entre os dois era muito mais saudável também. Então um dia sem querer ele acaba enviando uma mensagem pra ela dizendo que ele gosta dela. E por fim os dois acabam ficando realmente juntos. E como o Mordecai passa muito tempo com ela, o Rigby acaba passando mais tempo também com a Aileen. Passou meses desde então e a CJ quer conhecer os pais do Mordecai, levando a relação em um nível a mais. O Rigby então acaba acostumando ficar mais sozinho e fazer todo o trabalho no parque, além de ficar muito tempo com a Aileen. E desse meio tempo também teve o Thomas, que era o estagiário do parque. Ele era um cara bem legal e ganhou a confiança de todo mundo, mas na verdade ele era um espião drusno enviado pela Drusna para copiar os sistemas de parque dos Estados Unidos, mas no fundo ele realmente ficou amigo da turma, então ele decide trair o seu país e ficar na América. Depois então chegou o Natal e eles iriam comemorar numa festa do suéter da Aileen. Só que tinha um problema, a Margaret estaria nessa festa. O Mordecai fica louco achando que ele ia ficar super sem graça na frente da Margaret e a CJ ia achar que ele ainda gosta dela e ia acabar brigando com ele. E a CJ percebeu que ele estava muito estranho, então ele conta pra ela porque ele estava tão estranho assim e ela leva numa boa e tá tudo bem. Bom, tava tudo bem, porque ele vai lá conversar com a Margaret e no meio disso volta todas as memórias dos bons momentos que eles tiveram juntos e eles acabam se beijando. A CJ vê e fica furiosa e vai embora. E ao mesmo tempo ele recebe a notícia que na verdade a Margaret irá voltar para a cidade e morar junto com a Aileen. De qualquer modo ele tenta se desculpar com a Margaret, mas na verdade tudo fica pior ainda, porque na hora que eles se abraçam no pedido de desculpas, a CJ passa de carro e vê tudo aquilo e fica ainda mais furiosa. E bom, surpreendentemente o Mordecai consegue as desculpas da CJ, mesmo ficando todo quebrado. Então os dois de volta juntos, eles acabam descobrindo um spa legal onde eles usam tartarugas como forma de rejuvenescimento. Como aquilo era secreto, eles acabam sendo presos. Então a CJ decide ligar para a Margaret explicando a situação para ela viralizar aquilo. Afinal agora ela estava trabalhando no jornal da cidade, na televisão. E no final dá tudo certo e eles meio que aliviam essa tensão que existe entre as duas. Porém de repente chega o voo número 1000 do pai da Margaret e o Mordecai é convidado para essa festividade. A CJ acaba ficando com muitos ciúmes dessa situação e perde a cabeça virando uma tempestade, mas no final ela percebe que não tinha nada demais, a Margaret estava até com um namorado e não tinha o porquê ela agir daquela forma. E um pouco depois desse incidente, a CJ pede desculpas para Margaret. E é aí que ela descobre que na verdade ela não está namorando. Então tudo fica bem esquisito entre eles. Então chega um dia bem decisivo para
todo esse rolo. É o casamento do Musculoso com a Starla. Sim, ele está bem nervoso, mas não é ele o foco aqui. Nesse mesmo dia, o Mordecai descobre, ou não sei como ele não sabia, que o Rigby estava saindo há meses com a Aileen. Eles tinham até pulseirinha e tudo mais. Então acaba sobrando pro Mordecai ler a carta de casamento que o pai do Musculoso tinha escrito pro Musculoso, e no meio dessa carta ele se toca que na verdade ele não gosta tanto assim da CJ e ele ainda tem alguma coisa pela Margaret. Mas foi realmente sem noção ele falar no meio de todo mundo e a CJ fica bem triste. Mas ela é madura o suficiente pra apenas terminar com ele, dar um abraço e ir embora. E depois da CJ terminar com ele, o Mordecai simplesmente some por 2 semanas. E o pior é que o Rigby nem notou, porque ele passava todo o tempo junto com a Aileen. E ele só vai fazer alguma coisa quando o Benson aparece e ameaça ele. Então ele procura por todo o quarto por uma pista e acaba achando um postal escrito pelo cara do sax que convida o Mordecai pra ir a um lugar que se chama Tocolândia, que é basicamente um refúgio pra caras que tiveram um término de relacionamento e querem dar um tempo e esquecer tudo. Mas acontece que esse lugar é tão bom de certa forma que muita gente nem acaba voltando. Então pro Rigby ir pra lá, ele convence a ele em terminar com ele e ele basicamente teletransporta direto pra aquele lugar. Na Tocolândia a noção de tempo meio que não existe, o Mordecai nem sabe quanto tempo ele tá lá. Ele tá todo cabeludo e sujo, meio good vibes, como se realmente não estivesse ligando pra nada. O que pode parecer muito bom, mas nessa situação é meio preocupante. Então eles conseguem sair da Tocolândia, o Mordecai tem a sua vida de volta e o Rigby também tem a Aileen de volta. E é nesse momento que acontece o filme de Apenas um Show, que é muito bom e conta a história de como o Rigby, na verdade, mentiu sobre o Mordecai não ter passado na faculdade. Isso acaba desencadeando uma guerra de linhas do tempo que é resolvida por várias viagens no tempo e curas, como sempre. E logo depois chega o Domo, que é basicamente um experimento do governo que consiste em lacrar um parque em um ecossistema contido durante 30 dias. Aparentemente o Benson errou a data que isso ia acontecer e elas acabam presos dentro do Domo, sem contar que o Mallard ganhou uma boa grana por causa disso. O Benson quer chegar ao fundo de toda essa loucura que tá acontecendo no parque e ele meio que descobre que esse Domo é na verdade para mandar o parque para o espaço, porém ele não presta muita atenção nisso e no final eles acabam conseguindo sair, e isso marca também teoricamente o final desse experimento. Agora novamente livres, o Mordecai volta a ver a Margaret e eles meio que têm um encontro mais ou menos. E esse cara aí diz que prevê o futuro deles, que eles serão muito felizes juntos, mas no final eles acabam decidindo que vão continuar sendo amigos, porque eles não estão prontos ainda pra nada disso. E a Rigby está com outros grandes planos. Ele quer voltar a estudar porque ele não tem um diploma do ensino médio, e ele faz isso porque a Aileen é muito inteligente e ele se sente meio mal por causa disso. Então ele realmente cai de cabeça nos estudos e se esforça bastante. Ele vai até pra China para estudar outros idiomas. E depois de algumas coisas, algumas confusões, chega finalmente o dia do baile e ele decide levar a Aileen para o baile, lógico. Mas o problema é que ele pegou o carro do pai dele pra ir, e o pai dele foi dirigindo e eles brigaram o caminho todo, porque o pai dele ainda tem aquilo de não ser satisfeito com quem o Rigby se tornou. Mas por fim, o Rigby acaba salvando a vida de todo mundo e finalmente conquista o respeito do seu pai. E desde então, tudo foi muito bem. Até que um dia eles amanhecem novamente com o Domo encobrindo o parque. Porém dessa vez é um pouco diferente. Um cientista chamado Dr. Langer acaba colocando o botão no meio do parque e dessa vez eles até podem sair. Então não é um problema que eles estão fechados ali dentro dessa vez. Mas em contrapartida eles são constantemente vigiados pelos cientistas. E o pior é aquele botão vermelho no meio do parque e eles não podem apertar. E no tempo que eles começam a passar ali juntos, o Benson conhece a Pen, que é uma cientista e eles têm muito em comum e logo ele fica apaixonado por ela. E pelo experimento, lógico que ninguém deixa eles ficarem juntos, mas eles fazem um acordo que irão sair depois que tudo aquilo acabar. Outra coisa muito importante que acontece nesse meio tempo é que o Pyrolito quer muito ver um planeta que ele ainda não sabe, mas é o seu planeta natal. E é ali que pela primeira vez ele usa todo o seu poder para conter uma força eletromagnética pela motivação de querer ver o seu planeta. Já no mundo exterior, o Rigby consegue finalmente se formar no ensino médio e também a Aileen, mas só que ela se formou na universidade e tudo parecia estar maravilhosamente bem. Até que eles apertam o dito botão. Tudo não passava
precisava de mais um experimento e quando eles fazem isso, o parque simplesmente sai do chão e vira uma nave gigantesca. E junto com eles estão todos os funcionários do parque, tirando a Eileen, que acaba indo junto. E não foi apenas esse domo que sumiu, mas sim vários parques do mundo inteiro. E agora eles têm que sobreviver no espaço com os recursos que eles têm ali. Bom, pelo menos era isso que eles pensavam, até eles serem resgatados e levados até a estação Árvore Espacial. Lá eles descobrem que existem outras estações espaciais e que aquilo tudo era feito para eles conseguirem explorar todo o espaço, e no meio de tudo isso o Pyrolito volta a usar os seus poderes enquanto ele está dormindo à noite. Então eles percebem que aquilo era um sinal de perigo e que tinha alguém querendo atacar o Pyrolito. Este era Malum Kranos, o seu irmão gêmeo, a sua metade do mal, que mantém o equilíbrio de todo mundo entre destruição e a paz, enfim. Mas ele consegue superar isso e volta a ter sonhos normais. Enquanto isso, o Mordecai e o Rigby eles começam a jogar um jogo, que na verdade é um simulador. Então eles são chamados para um torneio porque eles realmente ficaram muito bons naquilo. Quem disse que horas no videogame não serve para nada? E é nesse momento que o coronel acha que eles estão prontos para viajarem sozinhos para um novo planeta. Porém, justo no dia em que eles iam ganhar seus novos postos, o Malum Kranos, conhecido também como Anti-Pyrolito, chega e os ataca. Porém, eles conseguem escapar e agora estão oferecendo uma recompensa pelo Pyrolito. E no meio da sua viagem eles se deparam com uma fita cassete que o Pyrolito tem que assistir. E é nessa fita que o Sr. Mallard conta toda a história da sua vida. E aí tudo faz sentido agora pro Pyrolito. Ele entende a sua origem e entende também que ele vai ter que lutar contra o seu irmão. E não há nada melhor do que treinar com uma técnica super rápida estilo Shounen. E claro, tem que ter um velho foda no meio, então é o mestre Earl que treina o Pyrolito. Rapidamente ele fica muito forte e está pronto para a batalha, porém ele decide que ele não quer batalhar. Ele tenta resolver as coisas de uma outra maneira, indo até o seu irmão e o presenteando com um bolo, ver se eles fazem as pazes. E claro que isso não ia rolar, ele joga o bolo no chão e começa de qualquer forma a lutar contra o Pyrolito. Ele diz que ele não acredita na paz no universo e que os seres que vivem ali na verdade não merecem e que a destruição que ele vai trazer na verdade vai ser um favor para todos eles. Então no meio da batalha, o mestre Earl acaba sacrificando a sua vida para que eles conseguissem fugir. Então eles decidem ir até o planeta Lolilândia. Eles descobrem que ali na verdade é o campo de batalha, que a luta entre eles sempre acontece e o universo é resetado porque sempre acaba em um empate. Então dessa vez eles tentam fazer alguma coisa de diferente, mas nada parece dar muito certo. A luta começa, a coisa fica muito feia e basicamente todo mundo morre, menos o Mordecai e o Rigby, que estão em uma nave voando entre a batalha. Então eles usam sua nave para tentar impedir aquele choque final das mãos deles que iria resultar no empate, e eles acabam sem querer indo parar no primeiro episódio. Sim, o início é igualzinho o episódio A Força, e no meio dele eles percebem o que está acontecendo ali. Então eles usam o piano mágico para conseguir voltar para a batalha do Pyrolito, e isso serve de consolo para o Pyrolito voltar a se acalmar e ver que os amigos deles na verdade ainda não morreram, porque esse é sempre o fator principal que leva o Pyrolito a ficar irado e terminar batalhando e resetando o universo como sempre. Mas dessa vez ele decide fazer algo diferente. Ele para, pensa, respira e decide mudar o destino que lhe foi traçado. E assim, ele voa até seu irmão e dá um abraço nele. Esse abraço é tão forte e sentimental que é capaz também de acalmá-lo, e o Pyrolito acaba levando os dois até o sol. E nesse momento, o Pyrolito sacrifica sua vida para a continuidade do universo. Então o parque volta à Terra e eles se reencontram com todo mundo. E finalmente o Mordecai e o Rigby saem do parque e vão viver as suas vidas separadamente. O Mordecai volta a fazer artes novamente, o que eu acho muito legal. No meio disso ele encontra a mulher da sua vida. O Rigby, claro, fica junto com a Eileen e o Benson começa uma relação com a Pam. E ele e o Saltitão continuaram no parque. Então, 25 anos depois, eles decidem se reunir novamente no parque e eles tiram essa foto maravilhosa que carrega tanta emoção e toda uma história de um desenho incrível. E assim chegamos ao final da história completa de Apenas um Show. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal Hora da História, porque muita gente assiste e não se inscreve. E também não se esqueça de compartilhar com o seu amigo aí que nunca assistiu Apenas um Show. Você sempre fala e ele fica boiando. Mostra esse vídeo que ele vai entender toda a história.
beleza? Então é isso, pessoal, aquele beijo no seu coração de melão e tchau!